Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, ao Centro Espírita Sebastião Martim, a primeira casa espírita de Brasília, né? E a gente também está transmitindo essa palestra pela internet, né, pelo YouTube e por nossa sala do Zoom. Então, fiquem à vontade de fazerem perguntas aí pelo Zoom, pode deixar digitado, tá? Que a gente vai tentando responder. É até 8h30, né, PC? Beleza, gente. Escolhemos hoje um tema que eu gosto muito, acho muito interessante, que é falar sobre emoções e falar sobre sentimentos. Por que eu acho esse tema muito interessante? Porque é a nossa vida, né? Ou seja, a nossa vida é pura emoção, a nossa vida é puro sentimento. A gente está o tempo todo envolto em emoções, envolto em sentimentos. Às vezes bons, às vezes ruins. Então a gente precisa entendê-los, precisa estudá-los. Por quê? Quando a gente estuda isso, a gente está estudando a si mesmo. A gente está se autoconhecendo. E a gente veio aqui para quê, né, nessa terra? Qual o objetivo da encarnação? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que são dois. A gente veio para se aprimorar, ou seja, evoluir, é o primeiro objetivo da encarnação. Então, nós estamos aqui para evoluir. E para evoluir, a gente só evolui se autoconhecendo. Conhecendo os nossos sentimentos, conhecendo nossas emoções e sabendo lidar com eles, né? Sabendo lidar com a vida. E o segundo objetivo que está lá no Livro dos Espíritos, ele fala que é ser co-criador. E o que é ser co-criador? É colaborar na obra da criação. E como é que a gente vai colaborar na obra da criação? Auxiliando o máximo possível que a gente pode as instituições, a nossa casa, o local que a gente esteja. Isso é ser co-criador. A gente está auxiliando para um mundo melhor. Então, esses dois objetivos, que são muito claros assim para a doutrina espírita, eu acho muito interessantes. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer isso, além de estar se melhorando, a gente está melhorando o mundo que a gente está. Não basta só a gente se melhorar, a gente tem que melhorar o ambiente à nossa volta, o ambiente que a gente está. Adianta a gente estar muito bem, o nosso ambiente está muito mal, a gente vai ser afetado por isso. Então, nós temos que, onde a gente estiver, tentar melhorar um pouquinho daquele local que a gente está, seja a nossa casa, seja a nossa escola, seja o nosso trabalho, seja a rua, né? Seja o ambiente que a gente estiver, a gente tem que ser esse co-criador que o Livro dos Espíritos nos fala. E falando de emoções, nós propomos hoje o tema de estudo Educando as Emoções com Arte. Ou seja, há várias formas da gente educar as emoções, e nós estamos propondo também uma outra forma que seria com a arte. Mas primeiro a gente precisa entender o que é emoção e o que é sentimento. Normalmente a gente coloca essas duas palavras na mesma casinha e considera emoção e sentimento como se fosse a mesma coisa, mas há diferenças entre eles. Emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa. Para a gente entender, a emoção, ela é um estímulo. Ou seja, nós somos estimulados e com aquele estímulo nós reagimos com uma emoção. Vem alguma coisa que nos causa medo. Um cachorro solto da coleira. Na hora vem aquela emoção do medo. O cachorro foi nosso estímulo, né? Vem, por exemplo, pode vir qualquer outra situação que nos estimule, por exemplo, a ter raiva, ou a ter alegria, ou a ter felicidade, ou qualquer situação. Então, a emoção, ela pode ser estimulada. E, normalmente, esses estímulos vêm de fora, mas também podem nos afetar dentro, né? Ela é uma reação instintiva. Então, a emoção, ela está muito ligada ao instinto, às nossas reações instintivas. O animal, ele é muito instintivo. Ele reage conforme acontece alguma coisa. Eu estou com os filhotinhos em casa e eu estava adestrando eles, e você vê, às vezes, dois filhotinhos da mesma mãe, iguaizinhos, e mesmo assim eles têm diferenças entre eles. Então, uma educação do adestramento é você falar assim, não para o filhotinho para ele não entrar. Então, é um comando sonoro. E tem um comando também manual. Então, você faz assim no pescoço dele e fala, não. O primeiro cachorrinho, quando eu fiz assim, a reação instintiva dele foi o quê? Foi ele ficar com medo e correr. O segundo animalzinho, quando eu falei não, eu fiz assim, ele me mordeu. Então, olha só, dois animais diferentes e o instinto é diferente. Eles reagem de formas diferentes. Então, o instinto faz parte de nós, ou seja, fez parte da nossa vida enquanto no mundo animal, faz parte da nossa vida enquanto no mundo nominal. Mas nós estamos em constante transformação do instinto, transformando ele em emoção. E ele é uma resposta neural
para os estímulos externos, tal como o choro ou o riso. Então, a gente responde neuralmente sobre um estímulo que acontece. E aí vem o choro, né? A gente se emociona demais, por exemplo, com uma coisa que a gente está vendo na TV, e aí vem aquele choro. A gente ri demais, por exemplo, se tivéssemos ganhado um bilhete da loteria, né? Estaríamos sorrindo agora doidado, né? Então, ou seja, são estímulos que acontecem e trazem respostas neurais. Então, a emoção, ela é mais instintiva, ela é mais reativa. E ela é uma palavra que vem do latim emovere, ou seja, o latim emovere, o e significa energia, né? E o movere significa movimento. Então, ou seja, a emoção, ela é movimento, ela nos leva a outro estado. A gente se emociona e aquele estado nos leva a outra situação. Exemplo, mesmo exemplo do cachorro. Se vem um cachorro correndo na nossa direção, a coleira, ele foge da coleira e vem na nossa direção, primeira coisa que a gente vai ter é o quê? O medo, né? O pavor ali. E aquele medo vai fazer o nosso sangue circular e a gente correr. Ou seja, é uma reação que acontece organicamente no nosso organismo ali, e aí a gente faz alguma situação. Então, a emoção, ela faz um movimento no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a gente precisa conhecer as emoções, precisa entendê-las, porque se a gente não consegue entendê-las, não consegue, por exemplo, equilibrar essas emoções, elas podem acontecer o quê? Doenças. Pode vir uma doença que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Que são aquelas doenças associadas às transições de emoção. E aí pode vir, por exemplo, uma dor por causa de uma emoção, pode vir um calafrio por causa de uma emoção, pode vir um tremor por causa de uma emoção que a gente teve, pode vir, por exemplo, uma dor de barriga. Né? Muitas pessoas têm isso, né? Às vezes estão muito ansiosas com a situação que vai acontecer, né? Às vezes ficam pensando muito numa situação que poderá acontecer, e aí isso é traduzido do quê? Aquela emoção da ansiedade ou do medo ali é traduzido numa dor de barriga. E aí você, ou seja, algo que vem da emoção vira algo físico. E aí a gente começa a entender que se a gente não conseguir equilibrar as emoções, elas podem acabar se transformando em situações físicas para o nosso corpo. Então precisamos estudar e conhecer essas emoções que fazem movimentos em nós. Então, confiança, aversão, tá cortando um pouquinho aqui, PC? Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, afeto, aversão, confiança, todas elas são emoções que nós passamos. São algumas das emoções mais comuns que nós todos temos e que estão presentes em nós. Portanto, sentir vai ser sempre um processo natural. Sentir medo, sentir raiva, sentir alegria, sentir afeto, sentir confiança, são coisas que nós vivenciamos e que nós vamos passar. A emoção é algo biológico, programado, que responde a determinados estímulos em nós. Bom, entendemos a emoção. E agora a gente fala de sentimento. Se a gente entendeu que a emoção é algo instintivo, é algo estimulado, é algo orgânico, o que é o sentimento? Esse ato de sentir, né? O ato de sentir, ou sentimento, ele envolve um alto grau de componente cognitivo. O que é o cognitivo? Conhecimento. Então, o sentimento, ele envolve conhecimento, de percepção e avaliação de algo. No sentimento, eu começo a perceber, começo a avaliar mais aquilo que eu sinto. Exemplo, a pureza, a honestidade, a ética, a amorosidade, a empatia, né? Então, sentimento é uma construção. A pessoa, às vezes, ela é empática. Aquela empatia vem de uma construção de conhecimento, porque ela se coloca no lugar do outro e ela entende que aquilo não é bom para o outro. E aí ela começa a sofrer, muitas vezes sofrer com aquilo, ou se comover com aquilo e querer ajudar. Então, o sentimento, ele já é mais uma construção. A gente pode dizer que a emoção, ela é mais pública, né? E o sentimento, ele é mais privado. Ou seja, o sentimento é mais fácil de você esconder do que a emoção. A emoção é difícil a gente esconder, né? Chega alguém, dá uma notícia pra gente, a gente fica com raiva, ou a gente fica triste, a gente fica tal. É difícil. O sentimento não, já é mais fácil você esconder um pouquinho o sentimento. E no meio disso tudo aí, a gente tem a paixão. Ou seja, é tão bom se apaixonar, né? A gente tem as paixões. E a gente não está falando aqui só de paixão de homem, mulher, 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 homem, homem, de forma alguma. A gente está falando das paixões diversas. Paixão pelo trabalho que a gente tem, paixão por um livro, paixão pela arte,
paixão por qualquer coisa, por animais. Tem pessoas que têm várias e várias paixões. A paixão é um sentimento exaltado, faz parte do sentimento, só que ele é mais exaltado, a gente se coloca mais para aquilo. Né? Muitas vezes a gente defende aquilo com unhas e dentes. É a minha paixão, eu tenho que defender isso com unhas e dentes. Que nos pode conduzir a grandes realizações ou a grandes quedas. Uma pessoa muito apaixonada por algo, ela pode ter grandes, né, ganhos, mas ela pode ter grandes perdas também. E a gente percebe isso muito claramente dentro do campo do amor, né, dos relacionamentos. Às vezes uma paixão leva a gente para baixo. Às vezes uma paixão até ajuda a gente. Então a gente tem que ter o que? Sempre equilíbrio nas coisas, né? Então, é aquele ímpeto do nosso ser para realizar alguma coisa. Paixão é isso, é um ímpeto que eu tenho para ir lá e realizar alguma coisa, que geralmente emprestamos um valor extraordinário. Isso a gente chama de paixão, que está dentro do sentimento. Então, o sentimento, ele pode ser influenciado por coisas que estão além da emoção. A emoção, muitas vezes, ela é estimulada, mas o sentimento ele é influenciado. Eu posso mudar meu sentimento conforme algumas situações aconteçam. Uma delas são experiências pessoais. Experiências pessoais mudam o nosso sentimento, o nosso ato de sentir em relação à vida. Por exemplo, a gente pode ter uma lembrança de infância, de estar lá com a nossa avó, e a nossa avó ter nos dado um exemplo muito bom de honestidade. E aquilo ficou gravado na gente. E hoje a gente tem essa coisa de honestidade porque teve aquele exemplo pessoal daquela pessoa que nos atingiu. Então, ou seja, experiências que a gente passa podem mexer conosco e podem mexer no nosso sentimento, nosso ato de sentir. Crenças. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé, mexe no meu ato de sentir. Tanto é que nós temos pessoas extremadas, tanto religiosamente, politicamente, porque acreditam que aquilo é o certo e que os outros estão errados. Então, eu tenho que demonstrar que o meu é o certo e o seu está errado. E aí eu uso a paixão, que me cega, né, que é aquele sentimento extremado. E aí eu vou lá para o embate, para o combate, né? E pode ter a crença boa também, de eu acreditar em algo lá da minha infância, ou seja, minha família cultivava um hábito muito bacana lá na infância, e eu cultivei esse hábito, e hoje eu acredito que esse hábito é uma coisa boa, e aquilo pode ser bom. Pode ser uma coisa também que não leva muita gente para frente. Por exemplo, lá na minha família, lá no passado, a gente tinha a crença que só podia passar o ano novo de branco. Se não passasse de branco o ano novo ia ser muito ruim. E aí, se você não passar de branco, você vai ficar triste. Vai, meu Deus do céu, meu ano vai ser péssimo, né? Ou seja, uma crença que a gente tinha, que nem sempre é verdade, mas a gente acredita que é verdade, a gente vai passando de gerações em gerações. A gente vai passando através da cultura. O que é cultura? Conjunto de hábitos adquiridos ao decorrer de um tempo em uma sociedade. E a gente vai adquirindo esses hábitos e vai passando, e isso vai se chamando de cultura. Aí a gente acaba culturizando as coisas e acreditando que não pode quebrar aquela cultura. A gente tem que manter aquilo. Pode ser através de memórias, ou seja, as memórias mexem com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, né? E a gente fala tanto de memórias presentes, ou seja, a gente está o tempo todo relembrando de alguma coisa que aconteceu. Uma pessoa que a gente encontrou, uma situação que aconteceu, e aquilo mexe com o nosso ato de sentir. Muitas vezes a gente lembra daquilo e aquilo faz eu me sentir bem. Ou a gente lembra daquilo e aquilo faz eu me sentir mal. Ou seja, as memórias, elas mexem com a gente. E aí a gente tem também as memórias da alma. Ou seja, nós hoje somos o produto de reencarnações e reencarnações que nós já passamos. Eu, Cleiton, aqui hoje, já fui Maria, já fui José, já fui Pedro, já fui Tiago, já fui um monte de gente no passado, e hoje eu sou esse acúmulo de memórias, que essas memórias estão na minha alma, mas que nem sempre eu me lembro, porque há um grande véu do esquecimento, que muitas vezes lembrar de tudo me prejudicaria. Mas há memórias arquivadas na minha alma, que algumas eu lembro, algumas eu vou usando no dia a dia. E essas memórias podem se traduzir em sentimento. Então, muitas vezes eu posso ser hoje muito arrogante ou ser muito bruto, porque trago uma memória do passado do que eu fui. E aí eu tenho que quebrar essa memória, tenho que quebrar isso para ser uma pessoa melhor. Para quem já leu Ivone do Amaral Pereira, que é uma grande médium, né? E ela tem vários livros muito interessantes, é uma boa leitura, Ivone do Amaral Pereira. Ela tem várias e várias histórias sobre mediunidade, sobre reencarnações, e uma que eu acho bem interessante é que, certa vez, o espírito de Tolstói,
aquele escritor de Ana Karenina e vários tantos outros sucessos literários, chegou para ela, se apresentou a ela, falou: eu sou Leão Tolstói e quero começar a psicografar com você. Ela não conhecia, né, ele, ela até se envergonhou porque falou: já ouvi falar do seu, mas nunca li um livro. Aí ele falou: não, mas você vai começar a psicografar sobre a Rússia, lá do passado, do interior da Rússia. Ela falou: poxa, mas eu nunca fui na Rússia, como é que eu vou psicografar sobre a Rússia, né? Eu não conheço nada da história da Rússia. Aí ele falou: você que se engana, você já vivenciou uma reencarnação lá na Rússia e esses arquivos estão na sua alma. E nós vamos resgatar esses arquivos de quando você morou lá e isso vai ajudar você a escrever o livro. Então, olha só que coisa interessante, né? O resgate dos arquivos da alma para uma psicografia ali. Então, ou seja, a memória, ela mexe muito com a gente. E o pensamento também. Conforme eu penso, aquilo vai mexendo com o meu ser. O meu pensamento mexe com a minha vida e mexe com os meus sentimentos. O meu ato de sentir é totalmente influenciado pelos meus pensamentos. E aí a gente tem um livro muito interessante que chama Pensamento e Vida, do Emmanuel. Ótima leitura também, gente. É um livro pequenininho, ó. Estou até com ele aqui. Olha só a finurinha do livro, bem pequenininho. Esse livro é pequenininho, mas é fantástico. Por quê? O Emmanuel, nesse livro, ele vai falar o tempo todo do nosso dia a dia, da nossa vida, do ato de pensar. E a introdução desse livro é tão interessante que ele fala que o Emmanuel faz a própria introdução. Ele fala que esse livro é usado no plano espiritual para um curso para os espíritos que vão encarnar na Terra. Então, antes de encarnar na Terra, os espíritos passam por um curso com esse livro aqui, para saber como trabalhar os pensamentos. De tão importante que esse livrinho é. O próprio Emmanuel fala isso. E esse livro aqui, uma frase que me chama muita atenção é essa: ó. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, olha só o que Emmanuel está colocando para a gente nesse livrinho aqui, que o nosso pensamento, ele cria a vida que nós procuramos. Então, ou seja, os meus pensamentos estão ditando a vida que eu tenho. São o conjunto dos meus pensamentos que fazem a vida que eu tenho. São um reflexo de mim mesmo, um reflexo do que eu penso, o reflexo do que eu faço. Então, os meus atos estão subordinados aos meus pensamentos. Um ato, a semente dele é um pensamento. Eu tive um pensamento e esse pensamento se transforma em um ato. Então, olha só como eu tenho que cuidar dos meus atos, porque muitas vezes, dos meus pensamentos, porque muitas vezes, vamos dizer, 10 segundos de uma ação errada leva muitas vezes a séculos de arrependimento. Então, muitas vezes, um ato que eu faço agora com alguém em 10 segundos pode me levar a muito e muito tempo de arrependimento. Então, eu tenho que pensar muito antes de fazer alguma coisa, antes de realizar alguma coisa. E avançando um pouquinho mais aqui, o pensamento, ele é modelador das ações do espírito. Ou seja, as nossas ações são modeladas pelo pensamento. A gente está o tempo todo pensando. Enquanto eu estou aqui, muitos de vocês podem estar pensando no que eu estou falando, mas pode também estar pensando em outra coisa que está em casa. Pensando: será que eu deixei a roupa para lavar? Será que não? Será que eu liguei a máquina? Será que eu desliguei a panela? Os nossos pensamentos, eles viajam o tempo inteiro. O tempo todo a gente está pensando em diversas e diversas situações. E a gente está modelando ações que a gente vai tomar com aqueles pensamentos. O que é pensamento? Pensamento é o conjunto de ideias, conceitos, crenças, emoções e sentimentos. Olha só, emoções e sentimentos fazem parte do pensamento, que dão cor à vida, aos nossos pensamentos, que repele e atrai tudo que está em sintonia. Então, ou seja, pensamento é tudo isso aí. Eu tenho que colocar tudo isso no mesmo pacote e trabalhar tudo isso dentro do pensamento, porque aí eu vou atingir o sentimento. Essa frase aqui de Kardec está na Revista Espírita, de 1968. A Revista Espírita é uma revista que Kardec editava, que era muito interessante lá na França. Editou durante vários anos, e essa revista, ele soltava ela na sociedade para que as pessoas lessem a revista, né, com vários artigos interessantes sobre o espiritismo. E aí as pessoas liam, mandavam cartas para ele, ele respondia aquelas cartas. Então, era uma forma de testar os conhecimentos ali na sociedade. Fala: poxa, eu estou escrevendo sobre reencarnação, vou colocar isso na revista, e aí as pessoas vão ler. E as pessoas começavam a ler.
muito interessante para estudar também a Revista Espírita. E aí ele diz o seguinte, ó, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual, é o elo que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. Então, o pensamento é um atributo característico da alma, né? Não do cérebro, mas da alma. Então, nós temos que cuidar da alma. Avançando mais. Como mudar alguns padrões de pensamento, né? A mente, como o Emmanuel fala nesse livrinho aqui, é o espelho da vida em qualquer parte. Ergue-se na terra para Deus, a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancando do ventre obscuro do solo, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, ou seja, nós somos seres aqui em pedra bruta, que precisamos ser lapidados. E essa lapidação são as várias reencarnações. São o nosso processo de, a cada dia, buscar ser melhor, né? Através do quê? De uma ferramenta que se chama vontade. A vontade é um desejo, é uma aspiração, é um gosto, é um interesse, é um propósito, né? Que nos leva ao desejo. E o desejo, ele está ligado ao quê? Ao propósito, às aspirações que nós temos sobre determinada situação. Esse é o desejo. A imaginação está ligada à nossa sensibilidade, né? Ao nosso ideal. A nossa inteligência está ligada à evolução do patrimônio cultural que a gente vai guardando, o ser inteligente. E a memória, ela arquiva as experiências. Então, ou seja, tudo isso aqui que a gente está falando, gente, são coisas que merecem ser estudadas a fundo por cada um de nós. Estudar um pouco sobre o desejo, estudar sobre a imaginação, estudar sobre a inteligência, estudar sobre a memória, porque quando a gente está estudando sobre isso, a gente está estudando sobre nós. Aqui o tempo é muito curto, a gente só dá uma pincelada nos assuntos, mas cada coisinha dessa aqui merece o estudo a fundo. Como é que eu trabalho a minha vontade? Como é que eu consigo lidar, né, com o meu pensamento melhor? Então, cada coisinha dessa aqui merece um estudo profundo de cada um de nós. Por quê? Se a minha vontade é esclarecida e é vigilante, eu consigo, através dela, melhorar o desejo, melhorar a imaginação, melhorar a inteligência e melhorar a minha memória. Por quê? Quando é esclarecida, eu busco me esclarecer dos princípios da vida, do porquê que eu estou aqui, do porquê que as coisas são como são, eu começo a me esclarecer e começo a tentar que a gente não está num caos, que há um ser espiritual, um Deus, um ser superior que cuida de nós, ninguém está abandonado, né? E a gente começa a se esclarecer mais. E vigilância é você não deixar que a vontade seja maior, né? E você faça coisas que muitas vezes você vai se arrepender. Tem um amigo do Rio de Janeiro que ele tinha uma frase que eu gostava, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? Que não é a carne que é fraca, né? Ou seja, muitas vezes a gente usa essa desculpa, a carne foi fraca, eu não aguentei, aí bebi todas, aí eu fiz aquilo, chutei o pau da barraca, né? A gente fala a carne é fraca, mas ele diz que não é a carne que é fraca, muitas vezes é o espírito que é sem vergonha, né? Ou seja, não falta vergonha no espírito de se envergonhar daqueles atos que ele está fazendo. Então, ou seja, de quem é a vontade? É o espírito, não é a carne. Então, a carne é a ferramenta, mas é o espírito que decide. Então, a vontade tem que ser estudada. Por que eu tenho vontade de fazer isso? E se eu fizer isso, eu vou me dar bem ou vou me dar mal? Isso vai ser prejudicial ou isso vai me ajudar, né? Então, são coisas que nós temos que fazer. Bom, aí uma pergunta. Ter emoção é negativo ou positivo? O que vocês acham? Se emocionar é algo positivo ou algo negativo? Depende, né? Depende muito. Rousseau, né, que era um grande estudioso, ele dizia o seguinte: todas as nossas paixões são boas quando nos tornam senhores, todas são más quando nos tornam escravos. Então a gente tem que avaliar cada emoção. Aquela emoção está me escravizando, aquela emoção está me deixando mal, aquela emoção não está me deixando avançar. Se aquilo está me deixando escravizado, eu tenho que tentar trabalhar essa emoção para entendê-la e procurar melhorar. Aquela emoção é boa, está me levando sempre para frente. Pronto, essa emoção eu tenho que cultivar cada vez mais. Então, as emoções, elas são forças motivadoras que preparam para a ação e acontecem de forma espontânea, que foi o que nós falamos. Mas elas têm que ser trabalhadas, têm que ser equilibradas para levar a gente para frente. Então, não tem emoção, a gente não pode dizer que a emoção é positiva ou negativa, vai depender de cada situação que a gente vai ter que analisar. Ter emoção, a emoção deve ser negada, o que vocês acham? Eu tenho que negar as minhas emoções? Negar? Algumas, talvez algumas, né? Mas tem que estudá-las, né? Uhum.
Qual a? Muitas vezes a gente esconde para não ser... Uhum. Sim. Vamos pegar o que você falou aí, bem interessante. Muitas vezes a gente esconde alguma coisa para que a gente não se dê mal, para que a gente não seja rejeitado. Isso acontece mesmo. O que o Livro dos Espíritos nos fala, o Evangelho fala, né, tem um capítulo bem interessante sobre isso, é que a sensação que um estado emocional provoca exige interpretação. Né? A gente tem que interpretar. Peraí, eu tive essa emoção de raiva. Isso está me fazendo bem? Isso está me fazendo mal? Isso aí é uma coisa que me leva para frente, né? Que eu avanço com isso ou que eu retroajo com isso. Então, eu tenho que interpretar as emoções que eu tenho que moderar as emoções que eu tenho que educar essas emoções e eu tenho que equilibrar essas emoções. Ou seja, o primeiro passo é tentar reconhecer uma emoção. Fala, peraí, todo mundo fala que eu sou grosso e ignorante. Eu tenho que parar um dia e falar, será que eu sou realmente grosso e ignorante? Aí você para e pensa, não, realmente eu sou grosso e ignorante. Reconhecimento, a primeira coisa. Isso me faz bem? Não. A maioria das pessoas se afasta de mim. Eu quero que as pessoas se aproximem de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar essa emoção, porque eu já consegui interpretar que ela não é boa. E que ela me faz, por exemplo, perder amizades, perder pessoas. Então, eu tenho que agora trabalhar essa emoção. Por quê? Porque nós estamos aqui para isso. A gente veio aqui na Terra, a gente reencarnou para se melhorar. O objetivo da reencarnação, evoluir. E a gente evolui o quê? Trabalhando as nossas emoções. Por exemplo, a falta de perdão me leva a uma memória negativa e aquilo me faz mal, porque toda vez que eu lembro que eu não consigo perdoar a pessoa, aquilo me faz um mal, né, e não me deixa avançar. Fica como um estalo, né? Seja um estalo que vem ali. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar aquela emoção de eu não ter conseguido perdoar e um dia conseguir para que eu avance, para que eu não fique escravo daquilo e eu não vá para frente. O Kardec ele vai falar, né, na Gênese, um dos livros do Kardec bem interessantes, que nós somos espíritos imortais em evolução há milênios. Nós estamos aqui há milênios e milênios em constante evolução, realizando vários estágios na matéria. E nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e recentemente a gente está nesse outro reino agora, o minal. nessa individualidade humana, né, que a gente está agora. Então, ou seja, nós passamos por instintos, por muitos instintos, ainda carregamos instintos, mas estamos trabalhando o quê? Na conquista das emoções, para um dia chegar na conquista dos sentimentos, os sentimentos belos, que vão nos fazer melhorar e avançar. Né? Isso o quê? Com o desenvolvimento da razão e do amor. Desenvolvendo a razão e desenvolvendo o amor, eu vou melhorar as minhas emoções, trabalhar elas, e aí eu vou rumo ao amor, vou rumo a essa evolução que a gente tanto precisa. E o que ajuda a educar as emoções? Amor, fé, razão, autoconhecimento, conhecer tanto o físico como o psicológico. Ou seja, quando eu conheço o meu físico, que se eu, por exemplo, deixar de beber água, eu posso ter uma pedra nos rins e parar no hospital, aí eu começo a pensar, eu preciso trabalhar esse corpo também, eu não posso só pensar no espírito, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que fazer exercício, tenho que fazer uma coisa ou outra, porque senão meu corpo vai perecer. Então, eu tenho que, entendendo as reações do corpo, a gente começa a entender as emoções. As mulheres, todos os meses, elas passam por reações hormonais, que muitas vezes o homem não entende. E quando o homem não entende, acaba em briga, acaba, às vezes, em separação. Ou seja, se eu consigo entender, através do autoconhecimento, entender que o corpo reage com hormônios e aquilo provoca emoções, eu começo a lidar melhor com isso. Então, a gente tem que tentar fazer essa relação, que as coisas estão relacionadas, corpo e espírito, né? E a gente também tem a arte, né, que é uma proposta que a gente traz, que ela pode nos auxiliar como ferramenta para nos ajudar a trabalhar as nossas emoções. A gente tem uma grande tensão entre sentir e expressar. Nem tudo aquilo que eu penso, eu expresso. Né? A gente, às vezes, guarda, né? Que é o que você estava falando. Né? Muitas vezes, eu me expressar, talvez eu seja repreendido. Né? E a gente acaba guardando algumas coisas. Muitas vezes, o guardar, em algumas situações, vai ser bom, e outras não vai ser bom. Porque quanto mais você vai guardando, aquilo vai acumulando em você. E aquilo pode explodir numa doença psicossomática, né? Então, há no indivíduo um entendimento interno e particular que se distingue de sua apresentação pública. Internamente, a gente pensa de uma forma. Por exemplo,
Eu posso internamente entender que a corrupção é errada, né? Que corromper é algo ruim, mas externamente eu não consigo expressar aquilo. Eu trabalho num ambiente corrupto e aí aquilo me faz um mal danado, mas eu não consigo expressar. Então a gente tem muito isso. Noel Rosa, né, ele diz o seguinte: perto de você me calo, tudo pensa e nada fala. Então olha só o sentimento, né? A gente às vezes guarda esse sentimento em nós. Mas nós somos seres em evolução que a gente passa por experiências, a gente percebe, a gente capta imagens, a gente observa através dos nossos vários sentidos: olfato, gosto, paladar, visão, tato, percepção extrasensorial. A gente está o tempo todo vivenciando isso aí. E o que nos leva o quê? A necessidade da gente sentir, da gente expressar, da gente incorporar, da gente avaliar. Então, a gente tem que expressar os nossos sentimentos, porque se a gente não expressa nossos sentimentos, a gente muitas vezes pode ficar uma pessoa vazia, uma pessoa que não se coloca, uma pessoa que não coloca para fora aquilo. Muitas vezes a gente tem que falar: fulano, eu estou chateado hoje com você, eu não queria falar por enquanto com você, não, me dá um momento, deixa eu ficar lá no quarto um momento. E muitas vezes a gente não fala isso e fica ali, né, no embate o tempo todo. Então, por falta de sinceridade, muitas vezes a gente engole os sapos da vida e esses sapos nos fazem mal, né? E acabam arrebentando numa doença psicossomática, num tremor, numa dor de barriga, em alguma situação, né? Bom, e aí vem a proposta da arte, né? A arte, ela é um ramo do conhecimento como qualquer outro. Assim como a ciência, a filosofia, a religião e a ética, a arte também é um ramo do conhecimento. Então, nós podemos utilizar a arte como uma ferramenta para a gente se melhorar, para a gente conhecer as nossas emoções, para a gente conhecer os nossos sentimentos. Eu tenho um exemplo muito bacana aqui nesse centro mesmo. Eu frequento esse centro desde a pré-mocidade. E aí, quando eu entrei na pré-mocidade, eu entrei no grupo de teatro que tinha aqui. Eu era tão tímido, mas tão tímido, que se me fizesse uma pergunta, eu fazia xixi na roupa. Sem brincadeira, era sério mesmo. Eu fazia xixi na roupa na escola, porque eu morria de medo de falar em público. Morria de medo. E aí, quando eu entrei no teatro, o teatro me ajudou muito, mas muito, muito mesmo, a tirar a timidez, a falar em público, a me expressar, a colocar para fora o que eu sinto. Através daqueles exercícios de laboratório, eu comecei a ver que eu não era menor do que ninguém, que eu era igual a todo mundo. Por que eu não poderia falar? Por que eu não poderia expressar? Então, a arte me ajudou a expressar, a colocar para fora alguns sentimentos que eu tinha, que eu guardava em mim. O medo, por exemplo, né? A emoção do medo, que virou um sentimento cristalizado em mim de não querer falar com as pessoas, né? De não querer se expor. Então, a arte, ela muito mais do que um entretenimento de tempo, ela pode ser um estudo que toca a alma, né? Ou seja, a gente pode ser tocado com a arte, né? E ela tem uma relação muito grande com o espiritismo, porque o espiritismo, seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, ele estuda o sentimento humano. A gente está o tempo todo aqui estudando o quê? O sentimento humano. Quando a gente abre o evangelho, a gente está estudando o sentimento humano. A minha relação comigo mesmo, com o outro e com o mundo que eu vivo, né? E com o mundo espiritual, essas relações. E a arte, o que que estuda? A nossa relação também. Como eu me expresso no mundo, como eu me coloco para o mundo. E arte, um dos conceitos da arte, é a expressão do sentimento humano, manifestação de sensibilidade, né? Ou seja, é um conceito que a arte tem. Então, como é que eu posso trabalhar a arte para ajudar nas minhas emoções, meus sentimentos? Eu posso, por exemplo, escutar uma música boa, né? Música boa. E aquela música boa ajudar numa sintonia, porque a música, ela entra no meu campo sensorial, ela entra ali na minha mente e ela mexe comigo. Ou seja, a música, ela tem uma grande capacidade de nos colocar num nível ali, uma sintonia. Então, quando eu começo a escutar música, ou seja, algumas músicas bacanas, eu entro numa sintonia. Então, escutar músicas boas, seja no carro, seja na rua, seja onde você estiver, seja varrendo a casa ali, aquilo nos ajuda a sintonizar no bem, né? E a gente tem inúmeras músicas boas dentro do meio espírita. Uma peça de teatro, quando você assiste uma peça de teatro, uma peça boa, aquilo mexe com você, porque aqueles movimentos, aquelas interpretações mexem com a gente. E se é uma peça que tem uma moral boa, você é tocado com aquilo. Um filme, quando você escolhe um bom filme para assistir, aquele filme mexe com a gente, ou seja, fazer uma seleção de bons filmes e começar a assistir, porque aquilo vai te ajudar no campo sensitivo, no campo cognitivo, a entender melhor a vida. No meio espírita, a gente tem muito filme bacana. A pintura, né, começar a ver pinturas boas, porque quando você observa, né, você para observar,
a pintura, aquilo mexe com você. Aquelas tintas, aqueles pigmentos mexem com o nosso ser, né? A dança, né? Quando a gente assiste uma dança, existe muita dança boa, gente. No meio espírita tem muita dança interessante, que aquilo mexe com a gente. Ou seja, mexe ali com o nosso ritmo ali, e aquilo pode nos enobrecer. A leitura, a literatura é um grande meio de arte, né? Quando você escolhe bons livros para ler, uma boa literatura, aquilo ajuda a gente a se melhorar, né? E a gente tem alguns exemplos interessantes da arte como um processo educativo, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, existem as terapias complementares lá, que é o quê? A musicoterapia, a arte-terapia, a dança circular, que elas ajudam as pessoas a lidar com algumas doenças. Isso é muito interessante. Então, quando você for procurar um posto de saúde, pergunta, vocês têm terapias integrativas aqui? Eu queria fazer biodança. Eu queria fazer arte-terapia. Aquilo não vai substituir a doença, o remédio, mas ele vai contribuir para a nossa harmonização, porque a arte tem esse poder educativo, né, esse poder do ser. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa muito interessante no Reino Unido, já estou encerrando, tá, pessoal? A gente tem uma pesquisa muito interessante no Reino Unido que diz o seguinte, que eles trabalharam a poesia em um asilo lá, e eles verificaram que, conforme eles trabalhavam a poesia com pacientes de Alzheimer, os pacientes começaram a melhorar, começaram a se lembrar de algumas coisas, porque a melodia e o ritmo dos versos conseguem bater na porta da memória. Olha que coisa interessante. Quando você lê poesia, aquilo é diferente de você ler uma literatura, e aquilo bate na nossa memória. Olha a importância da gente ler poesia agora, não esperar para a gente chegar em certa idade, não, começar agora a ler poesia. Lá em casa a gente faz o culto, o Evangelho no Lar, com o Parnaso de Além Túmulo. Ou seja, o primeiro livro de Chico Xavier foi de quê? De poesia, de arte. Chico Xavier trouxe o primeiro livro para a doutrina espírita com arte, vários e vários poetas trabalhando a arte ali. Então, se a gente começa a trabalhar isso, a gente está trabalhando a nossa memória, porque esse ritmo da poesia, essa melodia, ela quebra aquele ritmo cognitivo que a gente está do dia a dia e faz a gente entrar em outras sintonias. Então, a arte tem esse poder como ferramenta para trabalhar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Essa é a nossa proposta de hoje. Claro que aqui é só para a gente instigar, né? E cada um estude um pouquinho de si, né? Pare um pouquinho e fala, mas peraí, como é que acontece o processo de memória em mim? Né? Por que eu lembro de tal coisa que me deixa triste? Por que eu lembro de tal coisa que me deixa alegre? E aí a gente começa a parar e pensar que tem memórias que nos deixam tristes. Eu consigo apagar a memória? De jeito nenhum. Mas eu consigo substituir. E como é que eu substituo uma memória ruim? Com memórias positivas. Ou seja, eu começo a ir no asilo, começo a ir numa creche, começo a fazer o bem, começo a distribuir a sopa, começo a fazer leituras boas e edificantes, eu estou substituindo aquelas memórias negativas, colocando em cima memórias positivas. Então, eu vou começar a ter mais memórias positivas sobre aquelas negativas. A minha falta de perdão está me deixando negativo, não está deixando avançar, tenho que substituir com perdão. Né? Não consigo perdoar a pessoa ainda, mas vou tentar perdoar outras pessoas. Né? E aí aquilo vai substituindo. Então, assim a gente vai lidando com as nossas emoções. Eu agradeço muito a paciência de vocês, que a gente possa estudar um pouquinho de si a cada dia, que isso vai nos levar a melhorar como indivíduos e que a gente possa ter um bom retorno para casa aí. E agradecendo que estamos, a gente só pega uma frase aqui, um texto aqui da Joana de Ângeles para encerrar, que ela diz o seguinte: pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Olha a emoção. Se dás atenção ao pessimismo, torna-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Que a gente possa, então, pensar bem na nossa vida, trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos para nos melhorarmos como indivíduos. Obrigado, gente.